Jesus diz: pastores e padres, vocês têm agora de escolher a quem querem servir. 12 de julho de 2015. Palavras de Jesus através da irmã Claire. Jesus começou: minha amada, com a mensagem de ontem provocamos uma grande controvérsia e quero deixar claro que não disse abandonem a comunidade, mas quando a comunidade fica vazia e a agitação ou o hábito encobrem esse vazio, é hora de mudar alguma coisa. Muitos pastores não querem arriscar mudanças porque têm medo de perder pessoas que gostam das coisas como estão. Isso é idolatria e significa ceder à vontade das pessoas. Mas exatamente o que eles querem evitar acaba acontecendo. As pessoas boas que anseiam por seguir em frente comigo ficam desiludidas e vão embora. Aqueles que estão felizes na sua zona de conforto permanecem e a igreja morre lentamente. É isso que eu quero abordar. Quando as pessoas são escolhidas para liderar a adoração e ensinar porque são populares ou ricas e respeitadas, há compromissos. Se eu não as escolhi, o seu ministério será superficial, sem vida e vazio. As pessoas não experimentarão a minha presença perceptível. Os corações não serão abertos ou curados. A preciosa comunhão comigo não acontecerá no culto. As pessoas não crescerão com os vossos cursos, pois o que é ensinado é seguro e não representa nenhum desafio. Não compreendem, não podem servir a Deus e aos homens. Não viram decadência e morte suficientes para estarem dispostos a correr o risco de seguir a minha orientação? Na maioria das igrejas existe uma hierarquia rígida que visa proteger o pastor e os colaboradores e manter todos satisfeitos. Mas proteger o pastor ou qualquer outra coisa é fruto do medo, não do amor a Deus ou das ovelhas. Quando as decisões são baseadas na situação atual, a unção é suprimida e o que resta é o pão velho. O pastor isolou-se da crítica e da correção e as ovelhas não têm outra escolha a não ser submeter-se ou partir. Muitas vezes as famílias têm uma ligação forte com a igreja e sair dela é uma alternativa dolorosa. Além disso, para onde iriam? Onde seria melhor? No momento, isso é uma praga no corpo e as pessoas morrem por causa dessa praga. A minha resposta é: se vocês são pastores e não seguem o meu conselho, serão responsabilizados pela perda de almas. Elas podem sentar-se nos bancos da igreja, mas quando saem da igreja, voltem diretamente para o pecado, porque não há convicção nem fogo interior. Quando conduzo um rebanho, cuido das doenças, cuido das feridas. O favoritismo e a política são proibidos. Não existem na minha igreja. Um pastor segundo o meu coração nunca cederá à pressão do rebanho no seu ministério. Nunca. Ele preferirá ir embora e abandoná-los a ceder os seus conselhos, se estes forem contrários aos meus. Pastores, a quem vocês ouvem quando escolhem líderes de louvor, professores e intercessores? A quem vocês autorizam a crescer para me servir? Onde estão os cultos que abordam os problemas dos casamentos, os problemas dos adolescentes e dos idosos? Vocês cuidam de todas as ovelhas ou apenas daqueles com carteira mais cheia? Vocês observam o que elas comem ou elas são envenenadas por plantas atraentes mais tóxicas? Vocês corrigem e admoestem o comportamento imoral ou evitem os conflitos? As ovelhas veem tudo, sabem onde podem passar por vocês, conhecem os seus pontos fracos, sabem quando vocês se esquivam e conhecem as suas preferências, leem-vos como um livro aberto. Muitos transformaram as suas igrejas em clubes sociais, onde a elite do mundo são os líderes da igreja, porque todos respeitam as suas conquistas mundanas. Isto é todos, exceto eu. Isso significa alimentar-se do feno molhado, que não é grama fresca.
viva e verde. Todos professam a sua fé em mim, mas no fundo estão vazios e cansados. Externamente parecem saudáveis, mas os seus órgãos internos estão a apodrecer. Precisam esperar pelo julgamento para descobrir porque estão mortos por dentro? Não sabem que então será tarde demais? A vossa tarefa é manter o rebanho saudável. Se um animal estiver contaminado, ele deve ser isolado e tratado, e não misturado com os saudáveis, para que todo o rebanho não adoeça. Um exemplo. Um dos vossos diáconos comete adultério com a mulher de outro diácono, e vocês simplesmente não querem abordar o assunto, mas ele não desaparece. Pelo contrário, a praga espalha-se para as outras ovelhas. Vocês sabem que estão a ignorar o problema, e a vossa consciência tornou-se tão insensível por não terem abordado o que eu queria que fosse abordado, que as coisas ficaram tão fora de controlo que elas estão completamente à mercê dos lobos. O pastor dorme profundamente ou está ocupado com um novo programa de construção, e os lobos agem bem debaixo do seu nariz. Como nota à margem, família, estou realmente com dificuldades com esta mensagem. Não gosto muito de transmitir mensagens como esta, por isso estou a verificar 2 vezes para ter a certeza de que é realmente Jesus. E ele simplesmente diz-me: continua a escrever. Agora, após a 4ª vez, para ter a certeza de que é ele, lágrimas escorrem pelas suas bochechas sagradas. Continua a escrever, Claire. Continua a escrever. Vejam, vocês escolheram os mundanos como líderes. Eles inevitavelmente conduzirão todos diretamente para o mundo. Vocês ganharam o concurso de popularidade, mas perderam as almas. Vocês têm o vosso grande santuário, mas também têm os encontros nas casas de banho. Isso parece absurdo para vocês? Parem um pouco. Não olhem para a nova decoração do santuário, mas vejam onde estão algumas das vossas pessoas e o que estão a fazer. Quantas vezes os seus cônjuges já ligaram para saber onde elas estão? Andem por aí, façam algo que não esteja na vossa agenda e vejam o que encontram. Eu digo-vos, as minhas igrejas foram transformadas em clubes sociais. Aqueles que anseiam por mim e são ungidos para conduzir os corações das pessoas do mundo de volta ao meu coração são ignorados porque o seu perfil financeiro não é adequado. Isso é porque eles decidiram passar o seu tempo comigo, em vez de com Wall Street ou a fechar negócios. Chamei alguns deles, que não são qualificados financeiramente ou em termos de formação, porque têm a minha unção e aos meus olhos são qualificados para liderar. Eles vão desafiar a zona de conforto e serão bem-sucedidos. Podem precisar de ajustes e formação, mas o seu coração está correto diante de mim e eles são obedientes. Mas enquanto os seculares dirigirem os serviços, eles alcançarão resultados seculares, e o que poderia ter sido um corpo verdadeiramente dinâmico, para mim, será um lugar onde as pessoas se integram e ficam bem, enquanto continuam a pecar nas suas vidas privadas. Quando vos envio almas com dons emergentes, vocês os incentivam? Ou os empurram de volta para um lugar seguro, onde não possam colocar outros em risco no serviço? Vocês dedicam tempo para trabalhar com elas, ou as deixam por conta própria e as encorajam a encontrar um campo de atuação fora da igreja? Quando um líder de louvor, que tem um problema evidente de ciúme e territorialidade, vem até vocês e rebaixa outro que tem talento, vocês o repreendem ou cedem? Vocês estão a incentivar os dons proféticos emergentes e a colocá-los nas oportunidades e posições para as quais eu vos chamei?
Ou vocês estão a desencorajar e a procurar desculpas para que eles não possam assumir o ministério na igreja? Eu poderia mostrar-vos repetidamente porque é que a vossa igreja está morta. Não importa o quão talentoso ou popular seja o líder de louvor. Se o seu coração não estiver em sintonia comigo, repito, comigo, e não com o grupo rico e controlador ou com os parentes, então a sua música não levará as pessoas à minha presença. Será entretenimento, não adoração. E vocês perguntam-me, por que é que as pessoas estão a abandonar a minha igreja? Digo-vos isto agora, antes que seja tarde demais. Têm de me seguir se querem ter uma igreja saudável. Têm de pregar como eu vos guio. Têm de adorar em espírito e em verdade, não em entretenimento. Têm muito pouco tempo para pôr a vossa casa em ordem. Estão dispostos a perder tudo para me ganhar? Estão dispostos a abandonar ou perder o vosso rendimento de 6 dígitos e viver à beira da pobreza para conduzir as minhas ovelhas a pastagens verdes e suculentas? Na verdade, escolhem hoje a quem querem servir, pois chegará o dia em que a lenha, o feno e os restolhos serão consumidos pelo fogo, e aqueles que serviram aos seus próprios planos ficarão nus diante de mim e de todas as almas que perderam. Na verdade, eu convido-vos a virar o carrinho de maçãs. Deixem tudo cair no chão e examinem cada uma cuidadosamente antes de colocá-las de volta. Renovam as maçãs podres, aquelas que estão sempre a defender o seu território, a manipular e a procurar mais influência e a atrair outros para o seu lado, para fazer sentir a sua influência e causar divisões. Vocês sabem que são elas. São aquelas que vos fazem estremecer quando o telefone toca. São aquelas que seguem a sua própria agenda e se não se submeterem, isso vos custará caro. Acabem com o encobrimento nas fileiras. Desliguem os programas mortos e sem vida, que só se preocupam com em ser vistos pelas pessoas, mas não têm substância ou santidade diante de mim. Cuidem dos coxos, dos feridos e daqueles que são postos de lado, porque a sua unção é ameaçadora. Posso dizer-vos uma coisa? Se tiverem um líder que se sente constantemente ameaçado pela unção dos outros, semearão um espírito de inveja em toda a igreja. Isso espalhar-se-á como uma praga e destruirá a vida recém-ungida que derramo sobre os outros. A verdadeira origem da vida e da unção será destruída em cada ministério. É uma praga e uma vez que se cede a ela, ela toma conta de toda a igreja. Pessoas tão inseguras que não deveriam estar em posições de liderança. Um líder procura o seu sucessor. O desejo do seu coração é treinar e capacitar, não desanimar e empurrar para um canto escuro. Se tivessem escolhido os líderes com o coração certo, não teriam este caos. Comecem aqui. Deixem as maçãs caírem onde tiverem de cair. Recolham as saudáveis e deixem as podres cuidar de si mesmas. Quero pastores segundo o meu coração. Repito, segundo o meu coração. Não segundo o coração de outra pessoa. Voltarei em breve. Resta muito pouco tempo. Ponham a vossa casa em ordem e eu derramarei bênçãos sobre vós, porque sois pastores segundo o meu coração.